chega nos postos médicos, não tem seringa, não tem gás, não tem isso, não tem aquilo outro. Então, eu acho que a gente poderia iniciar dessa forma, trazendo o secretário para que ele possa vir explicar à nossa sociedade o que está acontecendo na saúde. Nós queremos que ele venha aqui para a gente poder estar ajudando ele. Não é crítica, é uma crítica construtiva. A gente quer ajudar o secretário a fazer o melhor para que a saúde de Camaçari venha acontecer de verdade. Claro, até porque trata-se de uma questão que é maior do que diferenças partidárias, diferenças ideológicas, né? É o bem-estar da população que está diretamente envolvido nisso. Mas na última década, vereador, o senhor avalia que alguma área de Camaçari avançou? O senhor enxerga algum benefício que ocorreu por intermédio do poder público na infraestrutura da cidade nos últimos anos? Olha, Geraldo, avançar, avançar, eu acredito que teve algum avanço, porque 10 anos, né? 10 anos, 8 anos de mandato de um cidadão, uma arrecadação bilionária que tem em Camaçari, tem que ter avançado em alguma coisa. Agora, muito pouco porque a gente arrecada. Por exemplo, na área de emprego, a gente não tem emprego e renda em Camaçari, acabou. A gente vê as pessoas desempregadas, o povo subindo e descendo para Salvador, porque a gente aí, quando vai se falar, diz que não tem qualificação. Então vamos investir em qualificação, vamos trazer curso técnico com duração de 2, 3 anos, para que o nosso jovem possa se qualificar melhor e concorrer com um cara que vem de Salvador, de Recife, de São Paulo. Então eu acredito que foi muito pouco o que aconteceu em Camaçari. Mas acredito que daqui para frente, né, com a ajuda do povo, a consciência do povo, a gente pode mudar isso lá na frente, né? Que a gente tinha um sonho, o povo de Camaçari, ultimamente, Geraldo, tinha um sonho de mudança, mas foi podado de forma que eu não queria nem discutir aqui, podado de forma não é legal, uma forma difícil, uma forma que as pessoas hoje sentem em Camaçari a dificuldade, queria a mudança. Nós tivemos um candidato que, Maurício de Tudo, apareceu aí, que teve 48 mil votos, quase 49 mil votos. Então, se você olhar direitinho, né, Maurício de Tudo e Valdir Freitas, 48 mil votos, quase que a gente ganha a eleição, então o povo não está satisfeito. E ainda estava funcionando alguma coisa, imagine agora que não funciona nada. Então, eu quero dizer a você que eu tenho certeza que a arrecadação que essa cidade tem, é uma arrecadação bilionária, que as coisas devem tomar tendência lá na frente. O senhor falou sobre a questão do emprego, né? Essa é uma das questões mais urgentes das cidades de médio e de grande porte. Porém, há uma outra questão, vereador, que é a questão da mobilidade urbana, no que diz respeito diretamente ao transporte público. Como é que o senhor avalia esta área em particular aqui no município? Olha, a questão do transporte de Camaçari é uma questão que é preciso ser vista já, porque não tem respeito pelo usuário, né? Nós temos uma cooperativa aí, que o dono da cooperativa, que acho que é dono, ele faz o que ele quer, ele mesmo fiscaliza, não tem a fiscalização da prefeitura. Por exemplo, eu estava vindo hoje para cá, passei num ponto ali no Palquinho, passou 3 ônibus e deixou todo mundo lá. É um absurdo, uma coisa diferente. Então, eu acho, né, eu até discuti com o Júnior Borges aqui, quando ele falou na licitar o transporte de Camaçari, e eu estou vendo que eu acho que só desse jeito que vai ter como fazer o transporte melhor para Camaçari. E ainda nesta seara dos transportes, há uma outra preocupação, que é o transporte intermunicipal. Nós vivemos numa região metropolitana que é composta por 12 municípios, e tem municípios que são muito próximos, como é o caso de Camaçari e Dias d'Ávila, separadas por apenas 15 quilômetros. Mas a dificuldade para você poder se locomover entre estas cidades, ela é uma dificuldade que é bastante razoável. Basta lhe dizer, vereador, que de Camaçari para São Francisco do Conde existem, salvo engano, apenas 3 linhas diárias. Imagina, né? Então é uma questão também que precisa ser revista, até porque ainda nós temos uma defasagem de ofertas de ensino superior. Muita gente que quer se graduar precisa se deslocar para outros municípios, mas essa é uma questão que não pode ser resolvida de forma isolada por um município. O senhor acha que não caberia aí um fórum de vereadores da região metropolitana para tratar destas questões que são comuns a todos os municípios? Com certeza, não só um fórum de vereadores, nós temos 2 deputados hoje na cidade de Camaçari.
e que você nunca viu um se mobilizar em torno de nada dessa situação. Geraldo, eu quero te falar, você falou que tem só três transportes para São Francisco do Conde. Aqui em Camaçari tem um povoado chamado Fazenda Cajazeira. O ônibus sai 6 horas da manhã, só volta 4 da tarde. É um absurdo, uma cidade rica, uma cidade grande, uma cidade que tem perspectiva, uma cidade do maior polo da América Latina, e a gente está passando por essas privações. Imagine que o pai de família que sai de lá 6 horas da manhã, ele só pode voltar 3 horas da tarde, 3h30 da tarde. Então isso é falta de bom senso dos deputados, que a gente tem 2 deputados aqui. Nós temos 3 deputados federais que foram eleitos com o voto em Camaçari, e você vê que não tem. Eles elegem, some e volta novamente quando as eleições acontecem. Então eu acredito que a gente aqui, os vereadores desta casa, com os vereadores de Dias d'Ávila, que eu também acho que sofrem a mesma situação, do próprio São Francisco do Conde, a gente fazer um fórum para discutir a questão do transporte intermunicipal. Exatamente. O senhor falou sobre o processo de garimpagem de votos, né? A eleição acontece, políticos diferentes chegam na cidade, colhem o voto e depois não estabelecem a relação de atenção, de cuidado com essas cidades. O que o senhor pensa a respeito da reforma política, por exemplo? Sobretudo no que fala do financiamento público de campanha eleitoral. O senhor acha que o fato das eleições hoje estarem extremamente a reboque do poder econômico, você acha que isso acaba afastando o verdadeiro líder popular dos cargos eletivos? Olha, eu acredito que é isso que acontece, né? Mas a gente tem que ver, Geraldo, por exemplo, nós temos 2 deputados aqui em Camaçari. Eu deixo até uma pergunta aí no ar, perguntar à sociedade de Camaçari o que nós tivemos de benefício desses 2 deputados estaduais. A gente não tem nada, né? Eles só aparecem aqui quando é um evento, tal, isso, aquilo outro. Então, eu vejo que o financiamento público está afastando, né? Afasta o candidato da comunidade. Não é o caso de vereador, porque a gente aqui, para se eleger, meu irmão, é complicado. A gente sem dinheiro, claro que teve vereador aí que gastou muito dinheiro, era da base aliada e tal, conseguiram. Mas a gente que não tinha base aliada, a gente que vem numa linha de oposição, a gente foi eleito com a ajuda do povo, então jamais eu vou me afastar do povo, eu quero estar perto, eu estou perguntando, eu estou interagindo, para que a gente possa trazer o melhor para o nosso povo. Esquecer a parte de finança, né, pública ou que veio do empresário e fazer aquilo que o político tem que fazer, Geraldo, que é estar perto do povo, fazendo projetos para mudar a vida do povo para melhor. Exatamente. O senhor pensa em construir fóruns permanentes de discussão do mandato, de criar um conselho para poder dialogar diretamente com essa base aí que o elegeu? O senhor falou agora há pouco aí que contou com a ajuda de mais de 300 lideranças que formaram ali um time de linha de frente. Isso. Olha, Geraldo, a gente tem um time muito bom, né? Um time de pessoas humildes, pessoas que, na verdade, fizeram esse mandato de Zé do Pão, que quer que continue esse mandato. Então hoje a gente tem gente trabalhando em todo o segmento da sociedade, buscando, conversando. Hoje eu faço reuniões, né? Políticos, na verdade, faz reuniões quando está perto das eleições. A gente é diferente, a gente já está reunindo. Eu já me reuni no Parque Verde, na Gleba Aérea, nos POC, enfim, em todo lugar da sociedade. Por quê? Porque a gente quer estar perto da sociedade, a gente está buscando, interagindo e sabendo o que é que a sociedade precisa do político. E aí a gente traz para aqui, vamos criar projetos, vamos indicar, vamos criar leis, vamos fazer da forma que pode ser feito, para que a gente possa ter uma sociedade mais feliz, né? Uma sociedade que tenha mais respeito pelo político, porque às vezes o cara diz, o político é isso, é aquilo outro, mas não sabe o que é que a gente passa, a vontade que a gente tem que as coisas aconteçam e termina não acontecendo. Mas eu vou estar aqui atuando, fiscalizando e sem dúvida nenhuma vamos tirar muita coisa boa aqui para o povo. Exatamente, às vezes o vereador ele é cobrado injustamente por coisas que ele Com não certeza. tem a prerrogativa legal de fazer. É verdade. Sobre isso, o senhor acha que há um desconhecimento grande na sociedade do verdadeiro papel do vereador? Eu acredito que há. Eu acho que a gente tem que levar diretamente para a sociedade o que é, na verdade, uma Câmara de Vereador. Eu acho que a gente tem que fazer as nossas sessões itinerantes, levar para os bairros, fazer com que as crianças participem, que as crianças no colégio possam estar sabendo o que é vereador, porque eles vão crescendo com conhecimento
E aí eu tenho certeza, Geraldo, que as coisas vão mudar de verdade para o político, porque tem político que some 4, 5 anos, chega lá, compra o voto, quer isso, aquilo, outro, claro que não é todo mundo que vê no voto, mas termina se elegendo e abandonando o povo. Então, a gente precisa levar isso diretamente para os bairros, para os colégios, de forma que as pessoas possam entender, na verdade, o que é ser vereador. Exatamente. E para as pessoas entenderem que vereador não trabalha somente em dia de sessão, né? É uma atividade que requer dedicação integral e o vereador trabalha e trabalha muito. Bom, quando o papo é muito bom, o tempo passa rápido. Nosso tempo já esgotou, vereador. Foi um enorme prazer conversar com o senhor. Espero que possamos desfrutar de um momento como este mais vezes. E o Perfil Político fica por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima edição.